Fala, meu amigo síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio, começando mais uma live de síndico pra síndica, esse projeto maravilhoso que conta história, que inspira, porque eu aprendo é com vocês aí. Vai chegando mais, sextou, né? Hoje é um dia maravilhoso de poder estar aprendendo. Hoje vamos receber uma síndica muito bacana, a síndica Sandra Barros, tem mais de 10 anos de experiência de mercado. Vamos ver a história dela, os insights, pra gente aprender, né, um com os outros. Já convido você lá no YouTube, curtir nosso Inteligência Condominial. Já quero mandar um abraço pessoal da rede SPTV, a rede que mais cresce no Brasil, toda terça e quinta-feira, às 18 horas. Nosso programa tá passando ao vivo lá, né? A Sandra chegou aqui. Sandra, só apertar aqui no maisinho e vamos começar nosso bate-papo. Vem pra cá, amigo síndico, amiga síndica, de síndico pra síndico, minha amiga Sandra Barros. Ela é fera. Vamos que vamos lá. Um dia isso vai dar certo. Aceitar. Vai. Buenas Olá, boa noites, noite. Sandra, bom? Tô bem, graças a Deus. E você? Mas, tô bem, tô vivo, né? O resto a gente corre atrás, né? Exato. Sobrevivi, ó, ao dia de hoje como síndico, ó, inteira. Não tá descabelada, né? Um pouquinho. Um pouquinho, só um pouquinho. Não, mas você tá bem, não tem nenhum cabelo branco, eu tenho um cabelo branco aqui na barba, Meu aqui. filho, segredo, segredo. Mulher não tem cabelo branco nunca, nunca, jamais. Mulher não tem cabelo branco. Verdade, Jamais. coisa maravilhosa. Obrigada, viu, pelo convite, viu? Muito obrigada mesmo. Não, eu estou feliz. Esse projeto aqui é para a gente poder acolher e ouvir as histórias dos síndicos, né? Tem mais de 100 Claro, lives, 100 programas. Então vamos lá. Que raio de bora. carga você quis virar síndica? Nossa, minha história é bem bacana, muito legal. Há 14 anos atrás, eu trabalhava como representante comercial de vendas, não tinha nada a ver com a área condominial, nada. E eu saí, fechei meu escritório, falei, não quero mais vender nem água no deserto, se o povo já com sede, eu acho que o povo morre. Eu não consigo mais vender, fiquei decepcionada com a área de vendas. E meu pai ligou para mim, na verdade, ligou para minha irmã, oferecendo uma vaga de porteira. Eu trabalhava na portaria do condomínio. E aí eu peguei e falei, a minha irmã falou assim: não, pai, mas essa vaga aí deveria ser para Sandra, porque é ela que mora na Zona Leste, né? Tatuapé é perto da casa da Sandra. Aí meu pai falou assim: ah, realmente, de fato, a Sandrinha, a baixinha, ele me chama de baixinha, mas a baixinha não vai querer trabalhar de portaria? Aí ela falou: ah, pai, conversa com ela, não sei, ela tá desempregada, não tá trabalhando mais. Meu pai me ligou. E aí o pai me ligou falando assim, olha, meu amigo, você lembra aquele nosso amigo, tal, né? Ele é zelador num prédio de alto padrão, Tatuapé, precisa de uma porteira, vai trabalhar 12 por 36. Ah, filha, eu sei que não é muito dinheiro, mas assim, você vai trabalhar um dia sim, um dia não. Então, assim, é legal, porque você tem sua filha pequena e você consegue ficar mais próximo dela. Isso foi meu paizinho na época me dando, né, essa grande oportunidade. Entrei no área condominial pela portaria e eu amei, me apaixonei. Falei, nossa, tudo isso aqui, isso daqui é mágico. E eu gosto muito de conversar, então você imagina, né? Porteira, eu gostava de resolver os problemas das pessoas. E aí o síndico pegou e falou assim: caramba, Sandra, o pessoal que te respeita mais do que eu no condomínio, com 3 meses aqui no prédio. Aí eu falei, eu converso, né? Eu converso com eles para não fazer as coisas erradas, no meu plantão principalmente, para mim não ter problemas. E as crianças, adolescentes, os mais velhos, as pessoas gostam muito de mim, realmente. E é isso. E nesse tempo que eu fiquei no condomínio, eu fiz curso para zeladora, limpeza de piscina, Não. elétrica. Eu queria ser zeladora de tudo quanto é jeito. E Acabou sendo, aí, né? A gente quer ser um zelador também, né? isso, eu queria ser zeladora. Aí surgiu a proposta no condomínio onde eu estava como porteira, só que mudou o síndico. E aí ele falou assim, ó, Sandra, eu não vou te contratar como zeladora, porque é um cargo masculino, é uma coisa que você tem que ficar subindo escada. Eu falei assim, ah, mas eu sei fazer. Ele falou, ah, não, não, acho que você cai bem aqui mesmo, na portaria.
Aí eu fiquei muito brava. Preconceito, né? Ah, não sei, eu acho que é a forma dele pensar, né? Não sei, eu acho que ele acha que eu sou pequenininha, porque eu tenho 1,52 m de altura, eu sou muito pequenininha. E eu acho que ele pensava assim, poxa, essa menina, na época eu era uma menina, né? Hoje eu sou uma senhora, uma senhora. Mas na época eu era uma menina de 30 e poucos anos, então talvez para ele eu não fosse dar conta do recado, não sei, né? Enfim, mas o não dele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque o não dele é uma coisa bem importante falar sobre isso, que as pessoas não estão acostumadas com o não. Só que o não que vem é para você crescer, é para você, né, estar em outros patamares. Não que ser zelador, ser porteiro, ser da limpeza não seja importante. Pelo contrário, eu sempre falo para a equipe que trabalha comigo que eles são meus braços, os membros do meu corpo. Que sem eles não existe a síndica, sem eles não existe a Sandra gerente predial, que também eu sou gerente predial de um prédio comercial, vai fazer 10 anos já que estou lá. Foi a oportunidade que, inclusive, a condômina que eu saí desse condomínio que eu não consegui ser zeladora, foi ela que me ligou na época e falou, Sandra, precisa de um gerente predial num prédio comercial e eu sei que é lá que você vai crescer. Aceita. Fui. Fui de novo, aceita. Fui novamente. E foi realmente. O grande bom da minha vida foi entrar nesse condomínio, estou lá há 10 anos já. Hoje eu sou preposta da síndica, porque a síndica é dona da construtora, e ela acha por melhor ser a síndica. Que E massa. é, é uma história assim bem legal, assim, eu sempre falo que eu sou abençoada, privilegiada por Deus, né? Eu falo que eu tenho o privilégio de ser síndica. Embora a gente tenha muitos problemas, muitas coisas, muitos, né? A gente sabe que tem muita coisa que, poxa, é chata, é desagradável, mas eu amo o que eu faço. Eu acho que isso que é a parte mais importante do trabalho. Não, e é legal, né? Porque no seu relato a gente percebe que foi algo construído com muito conhecimento, né? Você foi ele Sim, buscando esse conhecimento. É igual eu falo, estou sempre nos programas, né? Conhecimento é poder e aplicado ele é transformador. Porque mesmo se você não está nesses cargos, você buscou esse conhecimento e ele é útil para você hoje, né? E outra coisa que eu sim, achei, muito. eu acho que outra coisa importante é, assim, como você falou, né? É, nossa Sim. equipe é o zelador, é o porteiro, eles estão lá no condomínio, né? No dia É, a dia, eles estão observando, e assim, cabe a gente valorizar esse profissional. Eu entrei no muito. condomínio agora, que eu me deparei com uma coisa muito chata, né? Que assim, que a funcionária estava tendo muita pressão da antiga Sim, gestão. E eu chamei ela sim, no canto e falei, ó, calma. Primeiro que eu falei, calma, respira, vai ser tudo diferente. Porque a gente tem que valorizar esses profissionais, né? E assim, é sim, entender se a pessoa não está fazendo um bom serviço, cabe o quê? Um alinhamento de rota. Vamos conversar, vamos alinhar. Igual esse casal, a mulher está há 10 anos. Eu falei, cara, você está há 10 anos, tem mérito para daqui 10 anos. O que a gente precisa, talvez, sim. é melhorar algum procedimento ou outro. Não é excluir as pessoas, é transformar essa realidade. E aí cabe a nós, síndicos, levantar essa ideia para as pessoas, né? Mostrar a importância delas, porque elas que recolhem o lixo, elas que mantêm o condomínio limpo, elas que fazem o socorro na hora, no primeiro instante, né? Porque às vezes, por exemplo, estou no Sim. condomínio, o porteiro bota lá, o porteiro já liga, ele já desenvolve. Então, assim, é entender que é essa equipe que faz nosso trabalho acontecer com maestria, né? Estamos só coordenando os recursos, né? E um desses recursos é o pessoal, né? Exatamente. E assim, como eu vim, né, dessa área, né, eu trabalhei com isso, então hoje eu tenho um outro olhar como síndica, né, como síndica e como ser humano. Porque a gente sabe que na área condominial existe aquela questão do síndico que de repente hostiliza mesmo, hostiliza porteiros, hostiliza zeladores, hostiliza profissionais que estão lá dentro. Só que mal sabe ele que ele está dando um tiro no próprio pé. Porque a partir do momento que a gente não tem as pessoas do nosso lado, a gente se torna fraco, entende? A gente se torna assim, é só mais um. E quando cai, cai de uma vez só, entende? Verdade. E quando a gente está numa situação difícil, essas pessoas que estão com a gente, os porteiros, eles vão para cima, eles te protegem, eles falam, não, a dona Sandra, aconteceu uma situação comigo num condomínio há pouco tempo atrás que eu fui eleita síndica, né? E estava um prestador de serviço que trabalha comigo há muitos anos, prestando um serviço nesse condomínio, fazendo uma instalação. E aí uma moradora chegou e falou assim, cadê essa síndica aí de tantos condomínios que fala que trabalha? Aí ele olhou assim, ela não sabe quem é ele, ela falou,
Aí ele olhou pra ele e falou assim: você tá falando com a dona Sandra? Olha, estranho, porque ela já veio aqui 3 vezes, eu nunca vi a senhora no condomínio, a senhora já marcou alguma coisa com ela? Aí ela, não, não, que eu tava viajando. Eu falei, entendi. De fato, realmente, ela tem alguns condomínios, realmente, de fato, mas ela trabalha bastante. Ela não está aqui porque não tem a necessidade da presença dela. Eu trabalho com ela há muitos anos e estou fazendo uma instalação. Ah, Você, tá. Pronto, não, acabou a conversa. você tocou num ponto, né, que eu acho que você deve passar por isso também, né, quando eles estão concorrendo, né? Ah, mas Sim, você vai vir no condomínio? Você vai ficar no condomínio? Eu falo assim, ó, quando você trabalha, você conhece o dono da empresa? De acordo com a necessidade. Eu sempre falo, gente, às vezes a visita pode durar 15 minutos, como é pode durar o dia isso. todo. Depende da demanda, né? Você Exato. não tem muito isso. Você que tá ali Exato, eu não vigiando tenho aquela muito. coisa toda. É sobre isso. E assim, eu sempre falo nas assembleias, quando eu vou, né, que eu não prometo nada, embora nosso cargo seja um cargo político, né, porque nós somos eleitos, né, por votos, né, é um cargo eletivo. Ser síndico é um cargo eletivo. Não existe Verdade. isso de contrato de trabalho, pelo menos para mim não existe. E você faz contrato? Não. Ali na ata já está falando, eu tenho que eu estou no condomínio, né, tá tudo aí, o documentado, isso é um documento do condomínio. Entendi. Quantas vezes você vem no condomínio? Eu falo, depende da necessidade de vocês. Eu sei que eu faço plantão tais dias, porque eu vim aqui no condomínio, conheci vocês e sei mais ou menos a necessidade, né, das minhas visitas. Entendi. E assim, a área condominial hoje, para mim, foi um grande desafio, porque eu recebi uma oportunidade de uma administradora na época que me viu numa assembleia virtual. Foi assim, foi virtual, me convidaram e aí essa pessoa me viu lá e falou: eu quero te conhecer pessoalmente, Sandra. E nessa época eu só tinha o comercial e 2 condomínios que eu tinha assumido também, como síndica, né? E essa pessoa chegou e falou assim: olha, eu vou te dar oportunidade quando tiver assembleia, você quer participar? Eu falei: quero sim. E esses condomínios que eu trabalho são aqueles condomínios autônomos, que não tem profissionais, não tem funcionário. Mas, ô, Não tem Sandra, funcionário. você sabe que me Eu chamou a sou... atenção? Porque eu agora estou começando a rede do TikTok. E aí eu vi um vídeo você falando sobre isso. E eu sou síndico de um condomínio que é dessa forma. Eu falei, pô, que legal, que interessante. Sim, e é um desafio para nós, não é? Ser Verdade. síndico desses condomínios, porque as pessoas acham assim: eu contratei o síndico, quebrou o portão. Cadê o síndico? Cadê o síndico? Não, gente, calma. Eu sempre falo: nós temos contrato de 24 horas com prestador de serviço para vir arrumar o portão? Não, não temos. Eu vou ter que arrumar alguém, emergencialmente. A síndica, ela não arruma o portão. A síndica, ela não arruma o elevador, entendeu? A síndica, ela não vai arrumar, ela vai contratar prestadores de serviço, que são seus braços, né? Os parceiros de trabalho, para eles virem salvar a gente. Entendi. Então, existe essa questão que eles acham assim: não, mas o síndico que vai resolver. Não, de fato, nós temos que resolver, de fato, realmente. Mas não é nós que resolvemos. Então, não somos nós que temos que estar lá no condomínio para resolver o problema, e sim o prestador de serviço que a gente contratou. E Não, esse é o grande negócio. e é verdade, assim, no começo, quando eu comecei a carreira, eu tinha muito condomínio esse perfil, né? É muita Sim, operação, né? Porque, assim, é. fala operação no sentido do start, né? Por exemplo, tem um condomínio que tem um porteiro, ele pode botar um portão no manual, pode dar a primeira ligação, você gasta muito energia para isso. Eu não sei você, uma Sim. coisa que eu sofro muito nesse condomínio mesmo é limpeza. Porque, por exemplo, você não consegue contratar uma pessoa direto, então a gente contrata por contrato diárias. E aí a pessoa vai fazer Isso. 2 vezes na semana. Lembrando, gente, que não pode contratar diária, tá? Vai vir do mesmo jeito. Eles contratam a empresa, paga diária, essa empresa presta serviço. E aí, Isso. por exemplo, limpa 2 vezes. Eu falo, gente, como é que quando vai ficar limpo? Só 2 vezes por semana, fica 5 sem limpar. E aí reclama. Tá sujo. Não sei o que. Eu falei, gente, mas não tem como. Infelizmente é o serviço. Agora, se vocês quiserem, vão A gente botar o dinheiro no aumenta. bolso e dá tudo Sim. certo, né? Exato. E é complicado esses condomínios autônomos porque nós não temos uma receita. Essa receita, Verdade. ela não dá uma condição da gente colocar limpeza todo dia, toda semana. Tem condomínios meus, se tem uma ideia, que é a cada 15 dias a limpeza. Tem condomínios que é uma vez por semana. Tem condomínio que é todo dia eu tenho um prestador no condomínio. Então, assim, depende do bolso. E esses condomínios que estão construindo agora pequenos, são pessoas que compram o seu primeiro apartamento,
ou pessoas de idade também, que está tendo bastante pessoas de idade morando nesses condomínios menores, que é pequeno, que tem até 20 unidades, né? Então, assim, são pessoas que a gente tem que pensar também como que a gente vai trabalhar. Porque você imagina, uma senhora que mora sozinha de 70 anos e do lado mora um jovem que gosta do som alto, da bagunça, né? E é um desafio para nós também essa questão, porque as pessoas não estão preparadas para morar em condomínio. As pessoas não têm esse preparo. As pessoas não estão preparadas para viver. Você entendeu? Eu quero viver, Não é exatamente só em isso. condomínio, não. Aí eu falo assim, gente, vocês estão lendo as regras do condomínio, pelo amor de Deus. E a convenção? Ai, o que é isso? Ai, meu Deus do céu, lá vai eu. Aí eu tenho que explicar, tenho que conversar. Eu já tive casos, para você ter uma ideia, de locatários que mudou do condomínio. Numa boa, assim, eu conversei e falei, olha, não tem como você ter esse tipo de conduta aqui dentro do condomínio, porque tem pessoas, tem vizinhos, e eles têm uma outra forma de ver essa situação, entende? É muito diferente de você morar numa casa térrea. E mesmo assim, tá? O pessoal fala muito assim, nossa, eu moro em casa, por isso que eu moro em casa. Mas o vizinho do lado direito, do lado esquerdo também reclama, chama a polícia quando tem problema de barulho, né? Não é só condomínio, mas eu acho que condomínio é pior, né? Ah, que isso? Olha o cabelo branco da barba, não. E assim, hein, Sandra, eu Nossa, acho que foi tem gente bacana do meu tocar, né? condomínio me assistindo aqui, misericórdia. Olha, olha, a Damares está aqui. Eu sou síndica do condomínio dela. Minha amiga Vânia, a Sônia da GCS, da empresa de limpeza, que me atende nos condomínios, graças a Deus, me salva de cada perrengue chique, você nem imagina. A minha cunhada também está aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Marcos Vinícius. Bom, né? E assim, tocou num assunto importante, né? Assim, às vezes fica mais complicado até para desenvolver o dia a dia do condomínio, porque é por causa do Sim, recurso. Igual eu falo, um condomínio com 70 unidades, o custo do funcionário com o de 20 é o mesmo. Então fica difícil para você poder ratear isso, porque pesa no bolso deles, né? E outra pesa. coisa que você falou que eu achei importante é a gente tem que ter parceiros, né? É o cara que liga, por exemplo, Isso. eu liguei para cara de bomba meia-noite. Ele, não, Thiago, vamos deixar para amanhã. Eu falei, não, amanhã não, moço, Pelo você vai ter que amor de trabalhar. Deus, para amanhã não. Aí ele falou assim, ó. Aí ele falou assim, só porque é você, Thiago, eu vou lá, porque eu não Isso, iria. Por isso que a gente tem que respeitar os profissionais que prestam esse tipo de serviço, né? Eu sempre falo nos condomínios exatamente. a palavra justo. Gente, a gente tem que pagar o que é Isso, justo. A gente tem que pagar aquilo isso. que é de direito da pessoa. Porque se a gente trabalha, a gente também quer o que é de direito. Então, por que não? Né? O mais barato, um descontinho. Eu falei, cara, Não não dá, dá. gente. Não dá, não dá. E assim, essa questão acontece muito comigo, os prestadores de serviço. Eu falo, ai, pelo amor de Deus, essa diária tá cara. A Sônia tá aqui, ela pode dizer que é verdade. Sônia, pelo amor de Deus, quando você consegue fazer a diária para mim, pelo amor de Deus, da GCS? É, amiga, esse condomínio é novo. Olha, sabe quanto que eu tenho lá aprovado para limpeza? R$ 200 cada diária. E aí eu entro naquela luta com todo mundo. Não, Sandra, tudo bem, a gente vai ver aqui, vamos dar um jeito. Então, é muito importante a gente ter bons parceiros. O segredo do síndico que é bem sucedido é a parceria. E quando eu falo em parceria, parceria mesmo, não é parceria de ganhar dinheiro, não é parceria de nada disso. É parceria de você poder ligar para aquela pessoa e poder contar com ela no momento de difícil, entendeu? Agora há pouco eu tive um problema com o portão, inclusive a Damares tá aqui, ela pode dizer. Liguei para dois prestadores, um falou: ó, Sandra, eu vou em casa, tô pegando minha filha na escola e vou dar uma passada lá para dar uma verificada. O outro falou: tô muito longe, Sandra, não consigo te atender. Eu falei: relaxa, fica tranquilo. O outro vai me atender. Enfim, o morador me ajudou, foi lá, arrumou, tá tudo ok. Agora eu vou, segunda-feira, tentar resolver isso. Mas é isso. E assim, é muito importante a gente tratar os nossos condôminos também de uma forma humanizada. E a minha gestão, ela é humanizada. Entendeu? Não adianta ninguém querer que eu seja aquela síndica que é brava, que vai multar, que vai sair notificando todo mundo sem embasamento jurídico, que isso eu não faço. Esquece. Porque muitas vezes a gente vê que é um problema de vizinhança. Ah, eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Então eu vou ficar reclamando, reclamando, reclamando de você. Então, assim, muitas vezes eu fico ali, né? Eu fiz pós-graduação em mediação de conflitos também,
né? Eu Também me fiz. formei em recursos humanos, mediação de conflitos e vou retornar para o direito agora o ano que vem, que eu tive que trancar, né, o meu curso por motivos de ordem pessoal, enfim. E é muito importante as pessoas saberem disso, que eu não vou sair metralhando os condôminos, brigando. A minha gestão é pautada dessa forma, é humanizada. Não E assim, adianta. né, Sandra, eu falo isso há 10 anos, né? É inteligência emocional. Quando a pessoa contrata um profissional, que é o quê? Profissionalismo. Você respeite essa Exato. pessoa, né? Que você acolha. Eu sempre falo, gente, tá essa onda aí do síndico, vários cursos de síndico, que fica ganhando dinheiro, não sei o que, fala, gente, cuidado. Porque quando você entra para o condomínio, você vai lidar com o quê? Com problemas, conflito. A pessoa te contratou para quê? Para resolver um problema, é fato. Então é pressão lá em cima, é cobrança lá em cima, cabe a gente lidar com isso no dia a dia. E a base do respeito, né? Eu acho que aquela pessoa é o nosso cliente. Eu falo, a gente não trabalha para parede, para portão, a gente trabalha para Não, pessoas. E as pessoas estão ver da exatamente. gente, né? Essa inteligência emocional para poder conduzir as situações de conflito. Igual você fez um curso, eu também fiz o de mediação de conflito, é muito bom. Tem a comunicação É, não violenta, que é algo isso, maravilhoso que a gente pode usar no dia a dia para amenizar, né? Eu agora tô bom pra isso. caramba. Sabe o que eu fiz agora? Eu fiz um É, ringue provisório nos condomínios. Aí quando é. começa a ter assunto, fala, ó, vão lá pro ringue, quebra o pau vocês dois lá e pronto, resolve a parada. Eita, nós! Que lindo! Gente, quer brigar? Peraí, vamos montar o ringue. Só um momentinho, por gentileza. Vamos ver quem vai ganhar essa briga. Não, Interessante, e é interessante. igual você falou mesmo, assim, as pessoas, elas não estão preocupadas se a pessoa está infringindo a regra, é aquele ranço, não gosta de você, e é aquele ranço todo, igual fazer barulho, eu falo, gente, pra mim, Thiago, barulho tem que ser algo constante. Às vezes você recebe um vizinho, igual ele tá fazendo live, a porta bateu aqui, então assim, é coisa do dia a dia, a pessoa tem que entender. O dia eu tô com a moradora, começou a mandar mensagem. Ah, não aguento mais, 7h30 da manhã. Ah, não aguento mais esse barulho, criança, falei, aí eu chamei ela, falei assim, Cris, as crianças vão ir para a escola, não tem outro jeito, vão flutuar. Então, assim, é Tem coisa que é do como. cotidiano, não tem outro jeito, é coisa que a gente tem que adaptar a isso. Agora, assim, se fosse fora do horário, todo dia é uma coisa. Igual ontem, uma moradora me ligou, uma senhora recebeu vários netos na casa dela. A gente já sabe, criança, né? Cara, Oh, meu mas essa Deus. mulher nunca deu problema, nunca deu problema. Só que quando ela Não. recebeu, falei, gente, é natural, ela tá recebendo a criança só um dia, o que, que tem a ver, cara? Né? Então, assim, é coisa Então, que dá para passar, assim, entendeu? Mas as pessoas, assim, elas vão num exatamente. extremo tão grande, cara, que é ruim ter para a própria pessoa isso, né? Criar esse ódio, Exato. esse ranço pro outro. Eu falo, gente, vocês moram aqui junto, cara, como é que eu vou criar um ranço com outra pessoa que eu preciso dela? Exato. E assim, o que as pessoas têm que entender é o que eu sempre falo, né? Os vizinhos são os primeiros a te socorrer no momento difícil, são os primeiros a te ajudar, né? Recentemente também aconteceu uma questão no meu condomínio, acontece tanta coisa, tanto condomínio, tanta história para contar, daria um livro. Eu vou começar a fazer um livro, viu, desses condomínios que eu trabalho. E mudou um casal recentemente para o condomínio, recente. No terceiro dia que eles estavam morando lá, uma pessoa teve um AVC e começou a gritar, o marido, acho que era o marido, começou a gritar desesperado. Nossa, aquela gritaria. O rapaz estava deitado, ouviu, acordou a esposa, que é enfermeira. Falou, ó, tá acontecendo alguma coisa. Os dois levantaram e foram lá e salvou a vida da esposa do rapaz. Meu, me Cara, arrepia falar isso. Me não, e arrepia. Eles eu falo acabaram de chegar no condomínio. Você entende isso? Poxa, testemunidade, né? Ó, aconteceu uma você coisa, acho que é entende? muito, que para mim foi marcante, né? No meu penúltimo condomínio que eu assumi, de residência. Fui para a Assembleia, né? E aí, beleza, chegou no meio da Assembleia lá, uma moradora começou a chorar e saiu. Eu não sabia de nada da situação. Aí uma pessoa disse, posso dar a palavra? E todo mundo, pode. E ele chamou essa condômina e falou assim, ó, a gente está aqui, a gente tem essa situação, porque o filho dela tinha acabado de tirar a vida, né? E aí, Meu estamos aqui para te. Deus. Não, no meio da Assembleia, ó, estamos aqui para te apoiar, o que você precisar, estamos aqui entendendo a situação de você. Posso fazer uma oração por você? Aí eu fiquei assim, pô, diferente, né? Fiz a oração. E eu achei bacana Muito. aquela atitude, porque assim, aquela comunidade estava apoiando aquela família que estava em dor. Sim. Eu acho que é sobre isso, né? Olha, Pô, momento difícil, vamos acolher. Igual hoje eu passei uma situação diferente para mim, né? Eu deparei isso. com uma conselheira falando assim, Thiago, morreu o esposo da fulana de tal. E esse condomínio já tem um térreo que eu tô lá. E eu falei Não, assim, Luiz, eu não sei nem o que fazer, porque eu nunca passei por isso, né? Tipo assim, não não, é? vamos mandar um buquê de flores, não sei o quê. Eu falei, olha, Luiz, Isso.
O que o máximo que eu posso fazer é mandar uma carta de pesar em nome do condomínio. A Sim, galera me uma carta de pesar, porque assim, eu achei interessante a preocupação do coletivo com essa pessoa. Vamos acolher, sim. né? Pô, é da Então, situação muito mas difícil, é aí que vai ter uma mãe tá. solo, o que a gente puder ajudar. Então, assim, que bacana, eu achei bacana isso. A consciência das pessoas de criar um ambiente seguro para aquela mulher que ia ficar sozinha agora. Não a rejeição. Porque não é sobre que, eu não vejo a pessoa, não estou aí, não, cara. É questão da humanidade. A gente olhar para o outro como um ser humano, sabe? Sim. E aquela coisa também, né? A gente só recebe aquilo que a gente dá, né? Então a gente tem que tomar muito Plantou, cuidado colheu. com isso, né? De repente, porque assim, não, eu no meu caso, se eu tiver qualquer problema, eu moro em condomínio, né? Graças a Deus eu não tenho problema com ninguém, mas se eu vier a ter um problema futuro, a gente nunca sabe, né? Isso aí é natural do ser humano. E essa pessoa é meu vizinho, eu tive problema. Com certeza, dentro de mim fala mais alta a parte humana, né? Independente do que ela, se ela gosta ou não gosta de mim, eu vou sempre ajudar. Só que tem pessoas que não pensam dessa forma. Então é onde as pessoas têm que tomar muito cuidado. E eu sempre falo para os meus condôminos, por gentileza, não entre em atrito com o vizinho. Vocês têm uma síndica, vocês têm uma administradora para vocês reclamar, para vocês passar as informações para nós. Nós vamos ver com o jurídico a melhor decisão a tomar para vocês. Por quê? É interessante que isso fique em off, que ninguém saiba de onde que veio a reclamação. Você mora num condomínio, então assim, quem reclamou de mim? Ah, foi a Sônia, foi a Sheila, foi a Maria, foi a Antônia, foi o Joaquim? Não sei, mas alguém reclamou de mim. Se não sabe, todos os dias quando você passar por essa pessoa, oi, bom dia, boa tarde, pode ser até sua vizinha que tomou um café da tarde que você comeu no bolo que reclamou de você. Só que você nunca vai saber, porque é papel do síndico intermediar a situação, entendeu? Então eu sempre falo para as pessoas, se resguardem, né? Cuidem de você, cuida da sua casa, cuida do seu emocional. Não deixa isso tomar conta da sua vida, né? Tem algum problema? Só, Sandra, está acontecendo isso. Vamos juntar provas, vamos ter certeza daquilo, né? Eu acabei com um condomínio com um mimimi, que tinha um mimimi daqui, um mimimi de lá. Eu cheguei no condomínio, com 4 meses, acabou as reclamações. Cadê a reclamação? Porque a pessoa reclamava, falava assim, ah, tudo bem, dona Sônia, vamos dizer assim, né? Então faz o seguinte, a senhora grava para mim, fazendo por favor, grava bem próximo da porta para a gente ver realmente se esse barulho, né, é tão excessivo assim, e o horário certinho. Tinha gravação. E assim, né, ô Sandro, eu acho que você falou uma coisa importante, né? Às vezes o morador vai no ímpeto da emoção. A gente já é a Isso, razão, a gente tem que ter a prova, até para a gente poder mostrar para a pessoa a situação. 99% das vezes que eu conversei com o morador, eu tive sucesso por isso, porque assim, a gente não vai na emoção, a gente vai explicar a situação, ó, está causando transtorno, esse comportamento exato. seu, até a própria pessoa cair em si. Da forma, igual você Aí, falou, está falando da mediação de conflito, né? A comunicação não violenta é para isso. Então, acaba que você vai usar uma linguagem, vai demonstrar para a pessoa o dano que ela está causando. Às vezes ela nem está sabendo, como eu falo, gente, às vezes a pessoa nem sabe, ela faz no piloto automático. Cabe a gente, como você falou, colocar isso de uma forma que vai ser bem entendida e vai ser bem acolhida pelo outro. Porque eu sempre falo, a função da gente não é multar, a função da gente é educar. Eu falo, condomínio é um educar. processo continuar de educação, porque a pessoa não esquece. É normal. Exato. Mas se você conversar com informativo, trocar uma ideia no tete a tete, a pessoa vai entender. Eu tinha um morador que falava assim, Thiago, eu não gosto de você, mas eu gosto do seu trabalho. Eu falei, tudo Sim, bem. Eu falei, se você gostar de mim, não. ótimo. Que Eu não vou bom. Que viajar. Eu falei assim, ótimo. ó, eu não vou viajar, não vou tomar cerveja com você, não. Então, assim, se você me respeitar e eu te respeitar, é porque é um Tá viés ótimo. profissional. Ok, é isso que a gente precisa, É entendeu? sobre isso. E, cara, eu fiquei comigo 4 anos, esse cara foi muito bacana comigo, porque ele era Olha, sincero e verdadeiro. Falava, Thiago, eu acho que isso aqui tá errado. E aí cabe também, como síndico, parar para ouvir as coisas. A gente fala assim, então, sim. ouve o Porque o morador. síndico ele não quer ouvir, né? Muitas vezes o síndico, ó, eu no início, quando eu recebi essa oportunidade que eu te falei, com o pessoal da administradora que me deu a oportunidade, eu tenho outros condomínios com eles, tenho bastante condomínios, eu tenho bastante condomínios com eles, depois, obviamente, começou a aparecer outros e outros e outros, estamos aí, né? Mas eu aprendi muito, porque no começo, nossa, eu sofri demais, eu sofria. Tem coisa que eu ainda sofro, tô trabalhando isso em mim, né? Eu sofro muito. Mas no começo, eu fiquei meio que sem parafuso na cabeça. Minha cabeça era assim, ó, 24 horas com o celular, tipo, olhando pro celular, eu não respirava. Teve um episódio do Dia das Mães, que eu estraguei meu Dia das Mães. Eu estava com a minha filha indo para um restaurante que eu queria comer.
delicioso, maravilhoso, que eu nunca cheguei lá até hoje. Olha, eu não fui. E acabou o gás do condomínio, moço do céu. Eles não fizeram a recarga do gás. Você não tem noção. O pessoal recebendo as mães em casa. Era 11h40, Sandra, a gente tá sem gás. Eu, como assim, sem gás? Como assim? Como é um condomínio autônomo, como eu estava falando, né? Estou falando agora no TikTok sobre isso, vou gravar lives para as pessoas entenderem. Eu falei, mas como assim? Eles não vieram fazer recarga? Não sabemos. Resolve aí. Acabou meu Dia das Mães. Aí eu catei o celular, minha filha, mas mãe, você é culpa sua? Eu falei, não, é culpa minha, mas eu sou a síndica. Eu tenho que resolver isso agora. Nossa, aí foi aquele negócio, aquele transtorno. A empresa de gás foi lá, levou gás a granel, e não era granel, era o P45, que é aquele gás. Gente, não tem noção. Acabou. Eu falei, Jesus amado. E o que acontece? Eles não atendiam o portão. A empresa chegava lá, ninguém atendia o portão. Chamava, gritava. Aí eu falei, Jesus Cristo, não acredito. E aí eu comecei a criar situações para ter retorno disso para o meu lado. O que eu comecei a pegar e procurar? Soluções no mercado. Eu preciso ter soluções. Sandra, você precisa ter uma fechadura que você abra ela. Eu consegui. Graças a Deus. Estou instalando nos meus condomínios. Chama inteligência, mulher. Não é? Eu comecei a mexer a cabeça. Eu falei, Senhor, né? Comecei a acionar todas as empresas que me atendem. Falei, ó, vocês têm que ter meu telefone. Esse condomínio é um condomínio autônomo, é um condomínio que não tem porteiro, não tem funcionário, não tem nada. Quando vocês chegarem, que só aparece lá um interfone. E se vocês apertar, eles não vão atender. Por quê? A gente sabe hoje a criminalidade, como que tá, a pessoa tem medo, né? Quem me garante que você é do gás? Quem me garante que você é da Enel? Quem garante? Ninguém garante. E aí eu comecei a procurar soluções. Comecei a entrar em contato com as empresas, por gentileza, o nome do prestador de serviço da rua tal. Comecei a buscar informações. E aí, o que está acontecendo agora? Com esse tipo de conduta que eu tive e tenho, eu estou conseguindo conduzir a situação. Coloquei uma portaria remota entre aspas, tá? Eles atendem só prestadores de serviços meus. Só. Chegou a Enel, eu coloquei lá plaquinha. Atendimento Enel, Sabesp, já, enfim. Este botão. A central atende. Eu consegui uma parceria com uma empresa que o preço deles é inacreditável no mercado. Entendeu? Eles me dão autonomia para que eu consiga atender, entendeu? Os prestadores. E isso para mim foi assim, foi o boom. Foi o boom. Foi o boom, porque o rapaz chega lá, a empresa entra em contato comigo, dona Sandra, a empresa tal está no condomínio, já abrimos, coloquei câmeras, sistema de câmeras em tudo. No momento que o prestador de serviço entra no condomínio, ele está sendo monitorado até a saída dele. Então, isso, para mim, foi a melhor coisa do mundo. Entendeu? Estou tentando colocar em todos os meus condomínios, porque virou minha cabeça, sabe? Eu tenho que achar solução. Porque esses condomínios, as empresas grandes não querem atender, o condomínio não tem receita, não tem dinheiro. A gente recebe 4 mil reais por mês, né? De todo mundo, aquela cota. 4 mil. O que você faz com 4 mil? Aí paga a síndica, paga a administradora, água, luz, gás. Acabou o dinheiro. Acabou. E reza para dar certo, tá? Vamos orar. Reza para dar certo. Eu sou na oração. Em nome de Jesus, Senhor Deus, meu Pai, faz com que esse dinheiro multiplique no condomínio. Sandra, conta essa pro cara, rapaz, segura aí, mês que me acerta tudo, cara, vou fazer. Mas exatamente, eu acho que é sobre isso, né? O time tem que buscar a solução, né? E usar a inteligência para facilitar o serviço. E a tecnologia está ao nosso favor, a gente tem que abrir a mente para isso. Como é pode usar, né? E entender, por exemplo, tem condomínio que eu faço o seguinte, eu só marco por que eu tô lá. Por exemplo, terça e quinta, eu tô lá, ó, todo tipo de serviço, que não é emergencial, eu marco aquele dia, ó, tal dia, tal horário, que eu tô lá. Explico, não pode entrar por isso. Então, assim, a gente tem que buscar isso. Eu acho que bacana a gente ter a nossa experiência, que é fazer do limão a limonada, né? Exato. E é uma área condominial, esses condomínios autônomos, que muito síndico não quer. É porque dá muito trabalho de operação. A operação é maior. Entendeu? Não quer. Fala, Deus me livre. O pessoal fala pra mim, você é louca. Quantos condomínios você tem? Eu falo, alguns.
Aí fala, meu Deus, você é louca. Eu falo, não, eu não sou louca. Eu acho que eu tô achando a solução para trabalhar com esses condomínios. Então, assim, para mim, eu fiz a minha carteira de clientes, né? Tô sendo convidada por outros condomínios. Tem construtor entrando em contato comigo, tem administradores entrando em contato comigo. Sandra, vai ter uma assembleia em tal lugar. Eu vou lá, participo, às vezes dá muito certo, às vezes não dá certo. O pessoal opta por eu síndico morador, continuar no local, porque eles querem bater na porta da pessoa, aterrorizar, e comigo não vai ter isso, né? A pessoa não vai ter essa autonomia, né? De me E bater assim, na né, minha porta. Sandra, quando eu comecei lá 10 anos atrás, igual eu falava, no Rio tem peixe pequeno e peixe grande, o negócio é pescar, né? É, É, exatamente, entendeu? Exatamente isso. E foi esse nicho que eu achei de negócios para mim, entendeu? Esses condomínios menores. E graças a Deus tá dando certo, né? Alguns eu já saí, pedi para sair, falei, olha, gente, desculpa, eu tô vendo que realmente a gente não tá se entendendo aqui nessa administração desse condomínio, porque o síndico nada mais é que um administrador, um gestor, né? Ele tem que trazer soluções, ele tem que pagar as contas em dia, ele tem que fazer as coisas andarem no condomínio. Só que quando a gente não tem o apoio que é dos condôminos, que são os proprietários, que eles têm que entender que o condomínio é dele, não meu, aí complica a coisa. Eu falo, peraí, agora, né? Se você não está Sandra, conseguindo entender que precisa valorizar o seu imóvel, eu não vou poder fazer isso por você, amigo. Eu mas falo isso. Sandra, você está falando da coisa que eu também venho falando há muito tempo, né? O ano passado eu Uhum. cheguei num ciclo, e alguns condomínios que eu tive que sair também. E assim, é ciclo, é entender que a sua contribuição foi até certo ponto e a vida vai seguir. Porque eu Isso. vejo que tem muito filho que fica doente, segurando aquele condomínio. Eu falo, cara, larga. Eu falo, o novo vinho, o velho tem que sair. Né? Então vocês têm É. que entender assim, o ciclo. Acabou, acabou. Igual chegou Isso. o condomínio, eu fiquei 5 anos. Chegou o pessoal e falou, Tiago, a gente gosta do seu trabalho, mas a gente quer coisa nova. Eu falei, não, beleza, estou entendendo. E beleza, a Normal, vida vai seguir. Entendeu? Então, assim, é normal. isso. É entender que você é um profissional, que você fez sua contribuição e a vida vai seguir o fluxo. Você falou, se não for com você, é com outra pessoa, e tudo bem, né? A É vida vai isso. seguir. Mas cabe a gente entender, cara, não tô legal, não tô bem, tá fazendo mal É. pra mim. Peraí, então nós eu sair Não fora. quero mais. Exatamente. Porque assim, as pessoas precisam entender que o bem é deles, não é meu. Né? E se eu estou levando ali uma situação de uma melhoria, levando ali uma situação na qual o condomínio está sem condições de comprar ou de pagar alguma coisa, não é porque eu fiz uma má gestão, é porque realmente aconteceu no meio dessa gestão intercorrências, problemas que não era esperado. E acontece mesmo, acontece muito. Eu tive um caso de um condomínio meu que, infelizmente, a Enel, né, estava trabalhando lá na rua, o caminhão da energia e tal, e teve uma descarga tão forte que pegou fogo. Pegou fogo no quadro que alimentava toda a área comum do condomínio. Graças a Deus, uma condômina fez o curso de brigada de incêndio, que é muito importante falar sobre isso também, né? E ela apagou o incêndio, não deu um dano maior ao condomínio, mas foi um gasto expressivo, né? E tinha sido o segundo sinistro que eu tinha acionado do seguro. Você imagina a situação? E a gente teve que entrar numa situação de fazer rateio extra. Eu detesto fazer rateio extra. É uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de trabalhar com o que foi aprovado naquele ano. Aprovou X, vamos trabalhar com X. Entendeu? Eu prezo muito por isso e respeito muito o bolso. Porque nós brasileiros, a gente não está migrando de dinheiro, não está saindo dinheiro daqui para lá, um monte de dinheiro para você sair fazendo rateio extra dentro de um condomínio. Isso, para mim, é até falta de respeito da parte do síndico fazer isso com o condômino. Entendeu? Porque se você não fez uma boa previsão, já sinal que já começou errado, né? Você entendeu? Já tá errado. Entendeu? Então, assim, caramba, se for para trabalhar dessa forma, para mim, não é bacana. Entendeu? Então, assim, graças a Deus foi só esse condomínio, né? Que teve essa questão, a gente infelizmente teve que fazer, foi uma questão assim, emergencial mesmo, mas os meus outros condomínios, graças a Deus, estão trabalhando bem, é pequenininha, mas a gente está conseguindo fazer algumas melhorias, né? E eu sempre falo, ó, eu dou um passo de cada vez, eu não vou fazer nada que meus braços não consigam alcançar e que eu não quero atrapalhar a vida financeira de vocês. E aí todo mundo entende, fica tudo bem. É Não, sobre mas eu acho que isso. quando tem uma boa comunicação e clareza, eles vão compreender.
né? Igual eu falo, o Sim, extra é, o cara entende isso, né? Cabe a gente sim. informar. É igual eu falo também, muito síndico, se tem algo de errado, fale, converse, aconteceu tal coisa, aconteceu isso. Se você protelar, cara, vai ficar pior. Porque eu acho que a situação, você falou, vai virar uma bola de neve aí de uma coisa que era R$ 10, fica R$ 1.000, né? Mas cabe a gente, Exato. igual eu falo, não é uma culpa nossa porque aconteceu isso. É algo que aconteceu. Agora, cabe a gente informar isso e, em conjunto, buscar uma solução. Porque é sobre isso. Eu acho que, às vezes, o síndico, ele se isola, quer tomar a decisão, fala, gente, é coletivo, vamos decidir todo mundo junto. É, é Porque, às vezes, junto. porque, às vezes, aquela outra pessoa tem uma ideia melhor que você. Pô, legal, essa Exato. ideia é boa, por que não? Porque a gente tem que estar aberto para ouvir a comunidade. Eu acho que quando a gente está próximo da comunidade, é essa oportunidade de ouvir o outro, porque ele tem uma experiência que você não tem. O cara fala, pô, tal ideia, isso é legal. Poxa, é legal mesmo. Né? E aí, em É conjunto, tem o que porque é a melhor saída. E porque, assim, também, dentro do condomínio, você tem várias pessoas. Lá dentro você pode ter um eletricista, pode ter um engenheiro, você pode ter uma pessoa que trabalha com uma parte que você precisa. E essa pessoa tá ali, ela entende do assunto, entendeu? Ela pode te ajudar, né? Pode te ajudar e muito. Porque, assim, você é o síndico, mas você não é a pessoa que vai executar o serviço. Então, é natural, né? Você tem que saber ouvir, entendeu? Os condôminos, você tem que saber ouvir, os condôminos não tem jeito. Só que o que acontece muitas vezes? As pessoas não querem participar de nada, não quer conversar, não quer se expor. Aí muitas vezes eu falo, gente, tem que falar. O condomínio é de vocês. Eu sou o síndico, a síndica eleita, mas o condomínio é de vocês, entende? Fala o que vocês pensam. Olha, Sandra, a gente gostaria disso. Olha, a gente acha que, né? Pode ser que naquele primeiro momento eu não vou fazer, porque não tem dinheiro, mas a gente pode deixar isso para longo prazo. Vamos deixar escrito, vamos deixar ali um pensamento sobre essa questão, né? Quem sabe, né? Para o futuro, vamos lá. E é interessante, né? Igual, por exemplo, hoje eu falei da situação que eu passei lá do falecimento do cônjuge da condômina, né? A conselheira me ajudou, Thiago, cara, vamos fazer uma nota de pesar, vamos fazer tal coisa. Pô, legal. Porque assim, igual eu te falo, a gente tem que entender que a gente está fazendo a gestão, a gente não é o dono de tudo, a gente não conhece tudo. E quando as pessoas estão dispostas a colaborar, é bom pra caramba, porque é o coletivo. Eu sempre falo, gente, eu sou passageiro, faz desse jeito, eu sou passageiro. Aí olha, a pessoa olha assim, meio cabulado, fala, não, sabe por quê? Você comprou o imóvel, você mora aqui. Amanhã eu posso estar ou não aqui, eu posso escolher não ficar aqui, vocês podem escolher ter outro profissional. Eu sou passageiro, igual você falou. Para onde vocês querem ir? Qual rumo vocês querem? Né? Vocês querem botar um sistema de câmera? Vocês querem fazer um parquinho? É vocês, aqui é o lar de vocês. Mas vocês têm que Exatamente. participar. Mas o que a gente percebe hoje? Quantas vezes alguém diz assim, ah, Thiago, vou participar, não, mas tem taxa extra, eu prefiro pagar a taxa extra que participar. Porque as pessoas estão assim, eu prefiro pagar para não. Né? Porque, Então, infelizmente, tem essa má impressão, mas as pessoas têm que entender que elas têm que participar. Se elas não é. participar, a coisa não acontece, né? Aí depois tem a turma que reclama, né? Nossa, aumentou muito o Não, fogo. Meu tem Deus. não. Tem não, Sandro, tem Mas não. parte Ninguém reclama de condomínio. tem, reclama, Tem fala assim, não. Só essa tem síndica só anjinho em aumenta o condomínio. condomínio. Gente, não dá para pagar as contas, vocês não estão entendendo. Não está pagando as contas, a conta não está fechando, entendeu? Mas essa área Pô, condominial da gente é muito legal. Sandro, as pessoas gostam de participar tanto. Eu saí do É. condomínio em outubro do ano passado. Tinha gente me ligando em julho. Ô, seu Thiago, aconteceu tal coisa. Eu falei, não, mas não sou síndico mais não. Ela, como assim você não é síndico? Foi, rapaz, saí em outubro. Não, desculpa então. Ah, hoje aconteceu algo parecido comigo. É, desculpa, o negócio aqui saiu. Sandra, aconteceu uma situação aqui da Sabesp e tal. Eu falei, eu não sou mais síndica. Ah, você não é síndica? Eu falei, não. Ela falou, nossa, desculpa. Eu falei, não, mas pode me falar, o que você precisa? Não, é que fizeram aquele negócio. Eu falei, não, olha, faz assim, 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 né? E resolveu o problema. Ela, ai, muito obrigada. Eu falei, não, tranquilo. Eu ajudei ela a resolver o problema porque ela não sabia como resolver, né? Mas eu não sou mais síndica do condomínio, é exatamente isso. Mas acontece, essas coisas acontecem, faz parte, faz parte, faz parte. E Sandro, e para ti, qual seria o maior desafio do síndico hoje? Hoje, É, qual o maior desafio para o síndico hoje? na Ah, questão de mudar a cabeça dos condôminos. Eu acho que o maior desafio hoje do síndico é você mostrar para eles que existem as regras dentro do condomínio. É o maior desafio do síndico hoje. Para mim é.
entendeu? Eles entender as regras do condomínio, entendeu? Não, e Onde aí eles é assim, é moram. engraçado, né? Porque eles, como viu o cara, eu tive que notificar uma pessoa, né? Aí ela virou Aham. assim pra mim, isso é um absurdo, Thiago. Eu falei, por que é um absurdo? Ah, porque você notificou. Eu falei, mas você não infringiu a regra? Eu falei, quando você está andando na via de trânsito, você passa no Então, pardal, você não é multado? Você reclama com o Detran? Então, assim, e aí? infelizmente, você não cumpriu aquela regra. E outra coisa, não fui eu, não. Você que não cumpriu. Exato. Fica com raiva de você. Exato. E tem uma coisa legal que eu falo com meus condôminos, é assim, eu falo, sabe aquele regulamento interno que vocês têm, o regulamento do condomínio? Foi vocês que aprovaram. Como assim? Falei, você estava aqui na AGI, na Assembleia de Instalação do seu condomínio? Quando eu pego, quando não é condomínio que eu tô fazendo a Assembleia de Instalação, né? Ah, eu tava. Falei, então, naquele dia, vocês ditaram as regras de condomínio, o horário, tudo. Foi vocês que aprovaram. Você foi nessa Assembleia? Fui. Eu falei, então, mas não é culpa do condômino isso, tá? É porque, assim, é como eu tô te falando, o mundo está voltado para condomínio, 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 condomínio. Só que as pessoas não estão preparadas para morar em condomínio. Elas não Não, mas, têm essa educação, entendeu? Eles não não, sabem pra nem você o que é ver. uma convenção. Você fala assim, você sabe que seu condomínio tem uma convenção? Não, não Sandra, sabe. eu já fui em assembleia de implantação que o cara fala assim, ah, tem que pagar a taxa de condomínio? Como assim? Porque ele só faz a conta do quê? Eu tenho que pagar a prestação do condomínio, do apartamento. Então eu não Pois bem, fazia a conta, tipo, algum cara falou, pai, eu sou certificado do aluguel, porque eles não pagam mais de condomínio. Então, assim, eles não fazem essa conta, né? Assim, e é igual eu falo, isso. eu vejo que é uma questão social, porque é igual eu falo, a falta do bom senso. É uma coisa que eu falo aqui sempre, gente, tem que respeitar os mais velhos. Você vê que falta muito isso no condomínio, respeitar as pessoas de mais idade. Sabe, a gente também, como síndico, entender aquela realidade do condomínio. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, eu estava agora fazendo uma troca de um telhado do condomínio pequeno, né? São só Uhum. 18 unidades. E eu não tinha percebido isso. Uma coisa do Thiago, a gente tem que pensar muito bem na taxa extra, porque aqui tem muita mulher solteira. Aí, o quê? Eu falei assim, aí eu fui olhar e a mulher solteira. Eu falei assim, é verdade, porque assim, quando é um casal, é duas rendas, né? Então, É mulher solteira é verdade. uma renda só. Eu achei Isso. interessante aquilo, né? Eu falei, cara, pior que é mesmo. Porque não é só, faz a taxa extra. Não, peraí, tem que buscar uma realidade que É. seja alcançada pelas pessoas. E eu falei, pô, legal, porque abriu meu olho, porque para mim olhar o todo, falar, peraí, como é que é a situação aqui? É mais pessoas de idade? É mais aposentado? Até para a gente propor uma Isso. solução que seja mais viável, sabe, para aquela realidade. A gente tem que fazer uma análise, né? Você vai no condomínio, você tem que ver qual o tipo de público que está morando naquele condomínio, né? Quantas pessoas tem, quem são, se é casal, se é. Então, é uma outra realidade. É muito diferente. É muito diferente. Igual tem um condomínio em Tatuapé, que é um condomínio que ele é um estúdio, né? E tem muitas pessoas que trabalham, vêm do interior para cá, e os pais alugam para os filhos morar para estudar medicina, para estudar em faculdades aqui em São Paulo e tal. E aí você vê que é um outro público. E nesse mesmo É. condomínio moram pessoas de idade, senhorinhas. E esses jovens estão ajudando eles. Ai, que bonitinhos, gente. Eu tenho orgulho desse condomínio. Eu tenho Que muito bom, né, orgulho. cara? É muito lindo isso, você entendeu? Você olha assim e fala, nossa, então é isso. Nós síndicos, a gente tem que ser administrador, tem que ser contador, psicólogos, nós temos que saber fazer análise também, né? Analisar bastante o condomínio, ver o tipo de público, e saber conduzir a massa, conduzir a comunidade, E uma conduzir as coisa pessoas. importante, hein, Sandra? É. Cuidar, né? Cuidar da nossa saúde mental, do nosso corpo, Sim. nossa mente, nossa alma, né? Ah, Porque eu tomo tem café. Ó, eu chego em uma casa, coisa tomo boa. café, eu esqueço tudo, me dá um branco assim, ó. Eu falo, nossa, eu cheguei em casa, minha vida, eu amo. Minha casa. A minha família dá risada, porque eu não gosto de sair, né? Eu não gosto de sair, não gosto de nada que tem barulho. E eu gosto de ficar sozinha. E aí, o melhor momento da minha vida é quando eu abro a porta do meu apartamento, entro e fico aqui. Tomo aquele banho e fico assim, ó, paralisada, assim. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu Não, quero esquecer tudo. o dia que o telefone não toca, né? Porque aí é o dia perfeito, né? Ah, a Sônia tá falando aqui, tinha que ter um curso como morar em condomínio. Sim, eu acho que na Assembleia de AGI, de instalação, eu como síndica, eu tô pensando seriamente em fazer isso.
uma mini cartilha. O problema é as pessoas lerem, né? Que hoje em dia, com a tecnologia, as pessoas não querem ler um livro, não tem interesse, né? As pessoas muitas vezes elas pegam documentos na mão do próprio apartamento delas e elas não têm conhecimento dos direitos delas. Elas não têm conhecimento, elas não sabem o que rege aquele contrato ali. Então, pode até haver, né, uma cartilha, algum explicativo, mas eu acho que a situação hoje é a questão do imediatismo, né? Eu quero agora, né? Ó, aconteceu isso, agora. Resolve isso, agora. E nós também somos assim, né? Porque eu sou síndica, mas eu sou ser humano, né? Tô com fome aí, pede uma pizza. Demorou 30 minutos, caramba! Nossa, só que você não sabe quantas pizzas o entregador tem que entregar, quantas pizzas foi vendida, quantas pessoas estão esperando. Mas a gente quer a pizza. Ali, ó. Ah, e assim, né? Eu acho que é olhar para o outro mesmo, esse olhar de empatia. Eu lembro que eu estava na Assembleia um dia. Eu falei assim, "Gente, eu sou igual a vocês, eu ser humano, tenho meus problemas também, tenho minhas coisas desafiadoras. Então, assim, a gente Sim, tem que entregar o melhor. Às vezes não é o que você espera, mas tem que entregar o melhor. Mas, igual eu falo, acho que cabe essa situação de a gente ter que entender isso, compreender e trabalhar a gente, porque é muito sobre a gente, menos o outro, né? Porque às vezes a pessoa exato. sempre culpa o outro. Eu sempre falo, se fosse você, o que você faria? A pessoa fica Isso, assim. Se você fosse sim, você faria o quê? Se tu fosse a pessoa, porque eu acho que isso, falta essa que falou, o que a Sônia falou faz todo sentido. Porque entende que falta o quê? Uma preparação, não é para viver no condomínio, mas para viver no social, o respeitar o outro. Quantas vezes exato. já liguei? Eu ligo, eu gosto de fazer isso, eu ligo pro profissional e falo, cara, parabéns, está fazendo um bom trabalho. E a pessoa fica assim, porque falta da gente esse reconhecimento. Eu quero ser reconhecido, mas não reconheço o outro. Se eu sair da Assembleia, e liguei para a dona da administração e falei, ó, cara, muito obrigado pelo suporte. Claro, foi lá, foi algo maravilhoso, bem entregue. Ela falou assim, Thiago, faz tempo que eu não escuto isso. E eu tô falando assim, eu tô falando assim, de incentivar o outro. O zelador fala, pô, que massa, pô, ficou bom pra caramba aqui hoje, cara. Porque é isso, eu quero reconhecer o outro, mas eu não faço isso. Então, assim, e É, aí? Bom dia, boa tarde, pô, sim, legal, que bacana. Então, assim, ter esse olhar. E, assim, o síndico tem essa missão. Eu acho que nós temos o poder na mão para criar um social diferente. Quando a gente sim, trabalha, por exemplo, combate ao feminicídio, todas as vezes eu falo sobre isso nos condomínios, né? Quando a gente fala dos idosos também, quando a gente traz um assunto que está muito em pauta, então a gente traz e dá um olhar de humanidade, um olhar de a pessoa acolher o outro. Eu tinha um condomínio que deu uma fafá no grupo lá, no passivo do grupo, né? Aí a pessoa me chamou, deu uma confusão aqui, aí um morador me chamou. Então, eu quero conversar com você. Cheguei lá, vários laudos na mesa, e ela começou a decorrer. Falou, meu filho tem TDAH, isso, aquilo, tem momentos que não, não obedece, e aquela coisa toda, né? E o povo, ó, metendo metendo pau, pau. ninguém sabe a situação. Só teve uma pessoa no grupo que falou É, assim, ó, essa mãe precisa de acolhimento. Aí eu fiz o quê? Um áudio, expliquei tudinho. Depois disso, todo mundo já começou a olhar de uma forma diferente. Pede aquela sim, pessoa, sim, a gente pode colaborar com ela, a gente pode ter compreensão com ela, entendeu? E aí cabe exato. a isso, entendeu? A gente, como gestores, levar isso e dar mais essa harmonia e mostrar para o dia a dia, para o morador, que tem que ter essa humanidade entre eles também, esse acolhimento entre eles. Uma vez eu estava no condomínio, maravilhoso condomínio, lindo. O outro horrível, do lado, um do outro. Eu vi na Assembleia e falei, ó, tá vendo? Porque esse aqui tá bonito. Aí o povo olhou aqui, por quê? Porque lá o povo é unido. Vocês não são unidos, não. Se vocês se Oi, unirem, tudo acontece. E aí, depois disso, tudo transformou. Porque eles entenderam que não é custo, é investimento, é melhoria, é o isso. lar deles. Tem um Não ambiente, é o por exemplo, um ambiente síndico, é limpo. sobre eles, é sobre a casa E, deles, não é sobre o síndico. Você pode colocar 500 síndicos num condomínio, mas se não houver união de quem está lá, esquece. sabe o Esquece, que o condomínio não vai funcionar. eu sempre falo na Assembleia, eu falo, gente, isso aqui é um bar. Você pode botar o melhor comandante. Se remar de qualquer jeito, vai acontecer o quê? Vai ficar só rodando. A gente tem que ter uma direção. Qual o objetivo? E vamos remar todo mundo junto, que a gente vai chegar no final. Cada um vai Exato. contribuir da forma que pode contribuir, mas contribuindo com a direção, com o propósito. Se ficar só brigando, vai só criar confusão. Vamos buscar a solução? Aí eles começam a compreender, é verdade. Aí a coisa começa a fluir. Porque, cara, o ser Exato. humano é capaz de fazer qualquer coisa. Basta ele querer. Se ele estiver determinado e tiver objetivo, a coisa acontece. Acontece. E assim, o condomínio hoje é aquela questão, mas é muito gasto. Mas é muito dinheiro. Sim, com certeza. Investimento. É É investimento. investimento. Está investindo no seu patrimônio. Todo mundo que compra apartamento geralmente muda de lá.
Geralmente. Tem uns que ficam até, né? Os filhos crescem e tal, fica, mas muitas vezes, ainda mais esses jovens de hoje em dia, eles vão comprar apartamento, eles não vão ficar nesse apartamento, entendeu? Vai comprar um maior, ou vai querer mudar para um lugar melhor, enfim. Então, quanto mais eles investirem nesse local, mais vai valer. Na hora que ele for vender, a pessoa que vai comprar fala, nossa, que condomínio bonito, arrumado. Não é porque o condomínio é pequenininho, que é o que eu ouço muito dos condomínios, esse condomínio aqui não tem nada. Não tem nada, realmente, de fato. Mas aqui tem que ter o quê? Uma boa limpeza, né? Um ambiente E harmonioso, um pouco de qualidade, né? entendeu? Tem que ter pintura em dia, tem que ter, né, não coisas quebradas pelo meio do condomínio, né? Tem que ter a questão da empatia, de deixar as coisas arrumadas para que o outro chegue e consiga estacionar seu carro também, que muitas vezes tem aquela questão, ai, nossa, como esse pessoal é chato. Eu estacionei, ficou meio tortinho, mas esse meio tortinho, seu amigo do lado não abre a porta, irmão. É. Entende? Esse tortinho seu, a forma como que você conduz as coisas, você está pensando no eu. Ah, mas não é nada demais. Talvez para você não, né? Para você não seja, mas para aquela pessoa que está chegando ali, aquilo ali causa um problema. Então, assim, é aquela questão de olhar para si, sim, mas pensar no próximo, né? O condomínio, muitas vezes eu vejo pessoas carregando lixo derrubando aquele chorume, vai. A pessoa não tem capacidade de pegar um pano, sabe que o condomínio é um condomínio autônomo, não tem limpeza diária, mesmo que tiver. De respeito com as pessoas que trabalham nessa área, você entendeu? É uma falta de respeito com as pessoas que estão ali no dia a dia limpando. Então, caramba, sujei, vou ali rapidinho em casa, pego um paninho, deixa eu passar aqui para, né? Porque o próximo vai chegar, poxa, o elevador fedendo, né? Tem cachorro, poxa, meu cachorro vai uma semana, uma vez por semana no pet, né? Tomar um banho, tomar aquela ducha gostosa e tal. Se você mora no térreo ou próximo, por que não descer na escada? Você entendeu? Aí o cachorro entra lá, às vezes muitas vezes faz xixi. Não limpa. Poxa! Sabe o que eu falo, Sandra, às vezes, pro morador? Eu falo assim, se fosse você, você aceitaria esse tipo de comportamento do seu vizinho? Né? Se fosse Entende? você, gente, agora falando, passa, entra no elevador e está sujo, fedendo. Você aceitaria isso do outro? Então, assim, eu sempre falo, Sim. pensa primeiro, o que eu vou fazer vai ser bom ou ruim? Se for bom, beleza. Se for ruim, não faz. Né? Então, assim, busca Sim. fazer algo que vai ser coletivo. A vantagem dos condomínios pequenos, que eu já vi e conversei de experiência própria, as Sim. pessoas, elas gostam, porque tem isso. O fato de você ver, você conversar, você conhecer, você poder ajudar. Quando mesmo que ela fala assim, não, isso aqui não, isso aqui é bom demais. Porque quando é unido. Porque, assim, Sandra, a gente vê o mundo para viver no coletivo. A gente não vive sozinho. Não existe isso. Exato. Né? A É gente sobre vive isso. e é muito sobre como eu ajo com o outro, não é como o outro age comigo. Entendeu? Como eu ajo com o outro é como é que ele vai agir comigo. Quando também está na briga, tu fala assim, dá um abraço, não se tá perto, acaba com isso. Onde fala, como é que fala? Onde dois não querem, ninguém briga, né? Então, assim, onde um não Exato. quer, dois não briga. Então é muito sobre isso. Eu acho que a pessoa tem que entender que é sobre o seu comportamento com o outro que as coisas vão mudar. Igual eu falei, eu quero ser valorizado, mas eu não valorizo. Então não dá, é porque ele Exatamente. falou que uma parte da conversa, né? É o plantar para colher. Literalmente, você planta para colher. Então Exatamente. eu sou grosseiro com outras pessoas, infelizmente as pessoas vão ser grosseiras comigo, ou no mínimo vão se afastar de mim. Se eu quero acolhimento, tem que acolher também, né? Isso, exatamente. Olha o Dr. Marcos falando aqui que a convenção devia ter uma única regra. Todo morador deve ter bom senso. Revoga-se todas as disposições em contrário. Ah, adorei. Realmente, doutor Marcelo, concordo. Mas não tem. Porque às Infelizmente, vezes, não né, tem. Sandra, quando eu estou com o Marcelo, às vezes ele acha que divergir é brigar. E divergir não é. Divergir é você ter uma ideia, a outra pessoa ter outra ideia e construir uma solução melhor. Não é porque, por exemplo, Exato. eu penso de forma diferente que você, que eu tenho que ser seu inimigo. As pessoas aprendem isso. Não. O outro tem uma opinião diversa. Vamos aprender com aquele ponto de vista, com o meu ponto de vista, para criar um ponto de vista que vai ser melhor para todo mundo, né? Então, se É, acaba, porque quando eu aí posso que tá. Exatamente, você falou uma coisa muito importante. É aí que tá. Quando você mora em condomínio, a decisão tem que ser pelo bem do coletivo e não pelo seu bem.
Entende? É isso. Vamos supor, você mora numa casa. Ah, eu quero colocar uma luminária à luz amarela, por exemplo. Né? Eu gosto da luz amarela. E aí, a casa é sua. Tudo bem, mas mesmo assim, você tem esposa, tem um filho. O filho vai falar, eu não gosto. Você vê, dentro de casa mesmo, você já encontra objeções em relação ao que você gosta e o que você não gosta, morando com pessoas. Só que no condomínio, ninguém quer aceitar isso. Ah, mas eu gostaria. Um fala assim, eu gostaria de colocar um espelho na entrada. Ah, espelho? Ah, não, não. Aí começa aquele negócio. Ah, mas por quê? Ah, aí dá amplitude. Aí o outro, não, espelho não, é muito caro, Deus me livre. Aí começa aquela briga, né? Então, assim, quando a gente vai tomar uma decisão dentro do condomínio com os condôminos, é pelo coletivo. Não é você, não é dentro da sua casa. A área comum é de todos. Muitas vezes o condomínio acha ruim que eu falo, é só o capacho. Não pode colocar o vaso de planta, não pode fazer isso. Ah, mas por quê? Porque nós temos leis, gente. Tá, o Bombeiro, bombeiro, né? né, é rota de fuga, que? Aí faz assim, que? Rota de fuga. Aí eu explico. Eu gosto de explicar para as pessoas o porquê do não. Porque eu percebi que o adulto, ele tem aquela coisa de não querer receber ou não, igual criança. Não pode, mas ele precisa saber o porquê não pode. Então, nós, como síndicos, cabe a nós explicar o porquê do não. Não adianta só o síndico falar, isso não pode e pronto. Não, não é assim. O síndico ele tem que ter respeito, entendeu? Olha, dona Maria, infelizmente, eu sei que a senhora ama suas plantas, eu também gosto. Inclusive, se a senhora quiser me doar algumas, eu aceito. Eu ainda brinco. Eu quero levar para minha casa, mas infelizmente a senhora não vai poder colocar aqui onde a senhora colocou. Ah, mas por quê? Me falaram que eu podia. Então, falaram errado. E aí aquela Mas, confusão, isso aconteceu de verdade, tá? Isso é verdadeiro, tá? A condomínio chegou, ela mudou para o último apartamento e tinha um local assim de área verde, quadradinho, que é o jardinzinho, né? Condomínio pequenininho. Ela pegou todas as plantas, todas que ela trouxe da casa dela, colocou tudo lá. Aí me ligaram, Sandra, você já viu lá no fundo o que aconteceu? Eu falei, não. Aí eu cheguei um monte de planta, pé de jabuticaba. Gente, era uma floresta, coisa mais linda. Por mim, ficava. Mas o condomínio é do coletivo. Não, gente, não quer essa quantidade de planta. E para mim chegar nessa senhora e explicar? Eu falei, lá vai eu. Se eu levar umas vassouradas, vocês vão ver, gente. É hoje. Mas o pessoal ria. Aí eu fui, conversei com ela. Não pode, aqui é área comum. Vamos ver se a gente consegue colocar umas plantinhas assim além de casa. Vamos ver se a gente consegue. Se ela tem alguém para doar? Ah, eu tenho filha, mas poxa vida, minhas plantas. Porque não pensa você que a pessoa que tem planta não é igual a pessoa que tem pet, não, tá? Porque eu sou a louca das plantas, eu amo minhas plantinhas. Então, assim, às vezes minha filha mora comigo. Ai, mãe, essa casa tá parecendo. Ah, minhas plantas, deixa minhas plantas quietas. Eu até converso com as plantas, gente. Entendeu? Eu converso. Ontem eu cheguei aqui, as minhas duas plantinhas árvore da felicidade, macho e fêmea. Eu peguei e falei, ai, como vocês estão lindas, maravilhosas. Dei um beijo nelas. Nossa, que doida. É minha filha também, a plantinha. Então, a gente tem que ter muito respeito quando a gente chega no condômino para falar que não pode, igual uma criança. Uma criança pequena que grita, que brinca. Tem crianças aqui no prédio que chega da escola chorando, não para de chorar. Eu falo, misericórdia, Jesus. O que está acontecendo com essa criança, meu Deus do céu? Sabe assim? Tipo, meu Deus. Mas a gente não sabe. E se a criança tem, igual você falou, um autismo? Se a criança, né? Acontece tanta coisa em condomínios. Então, assim, a gente não sabe, a gente não está ali dentro da casa do outro, né? E quando envolve isso, as pessoas têm que entender isso, entendeu? mas, É o comportamento das pessoas, né, que tem que mas melhorar. Sandra, você falou uma coisa importante, né? Eu acho que é isso, é a informação e a comunicação, né? Que aí entra a comunicação não violenta, é a forma de transmitir isso. E aí você vai Isso. passar o que você falou, a pessoa vai te respeitar, porque não é só o não sei, é entender É. por quê. E ela vai É. compreender aquilo, e ela vai Isso. aceitar e vai mudar o comportamento dela. E cabe a gente, como profissionais, estar preparados para as situações. Igual você falou, você gosta muito de uma coisa, mas aí o coletivo não gosta. Não gosto. Paciência, né?
E a gente está aí fazendo a nossa vontade, mas para fazer a vontade da maioria, né? Não é de uma parte, é da maioria, né? Acho que isso é muito interessante. Sandra, cara, eu estou muito feliz de ter essa conversa com você. Aprendi muito com você também. Eu Ó, que agradeço. 8 milhões de pessoas estão assistindo essa live. 8 milhões de Nossa, Jesus pessoas. Cristo. Ó, o povo está gostando, o povo gosta do domínio, né? Minha amiga, Que bom. fica à vontade aí, suas considerações finais, minha jovem. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, primeiramente, do seu convite. Muito obrigada mesmo. É muito importante, a gente precisa falar muito sobre condomínio, sobre pessoas, sobre, né, regras, enfim. E eu quero agradecer as pessoas que estão aqui na live, que está aqui prestigiando a gente, né? Se eu falei alguma besteira, alguma coisa, peço perdão desde já. Mas essa é a Sandra. Vocês vão encontrar outro tipo de Sandra. Não tenho, assim, papas na língua. Sou essa pessoa desse jeitinho que vocês estão vendo até no condomínio. Né? A quem me ama, a quem não gosta de mim. Eu não sei de quem não gosta de mim, viu? Eu desconheço, porque quando não gosta, eu falo, você já fez um café, um pão de queijo, um bolinho para me receber? A gente vai conversar com café, filha. Se não for com café, eu já quebro o gelo. A pessoa fala, pronto, essa síndica é muito doida. E é Mas isso. eu acho que é sobre isso mesmo. Sandra, gratidão, minha amiga, sucesso, prosperidade na sua Agradeço. caminhada. E assim, Igualmente. eu falo isso para todo mundo. Minha esposa fala, Thiago, você é louco, se todo mundo quiser vir aqui. Eu falei, vai ser bem acolhido. Então, quando você estiver em Brasília, minha amiga, minha casa é sua casa, seja muito Deus bem-vindo aqui. Vai ter abençoe. café, porque eu bebo um cafezinho Por também. gentileza, sua Compra esposa, um falar queijinho para ali para ela. comer, pão de queijo. Que Sandra, legal. gratidão, papo maravilhoso, tá, minha amiga? E Muito é isso aí, galera. obrigada. Foi uma edição de Síndico para Síndico. Recebi essa síndica maravilhosa aqui. Sandra, essa aqui é a rainha dos condomínios aí, os pequenos condomínios aí, ó. Ela que comanda aí condomínios autônomos, né, minha amiga? Autônomos, isso mesmo. Tchau, Gratidão, energia tchau. positiva, galera. Um Obrigada, abraço. gente. Tudo bom, até o próximo Valeu. encontro. Obrigada.